Boa noite, querido irmão, querida irmã. Te dou as boas-vindas neste momento sagrado de encerramento do dia que Deus nos concedeu. Hoje, quero te acompanhar em uma oração vespertina muito especial. Uma oração que tem o poder de transformar as ansiedades acumuladas em verdadeira serenidade e todo o peso das preocupações em descanso profundo nos braços do Pai. Sabemos que o final do dia pode trazer consigo uma bagagem pesada. As conversas inacabadas, os projetos pendentes, as preocupações que insistem em rondar nossa mente como sombras inquietas. Mas esta noite será diferente, porque juntos aprenderemos a entregar suas preocupações a Deus de forma completa e definitiva. Como as estrelas que brilham mais intensamente na escuridão, nossa fé se fortalece quando confiamos que o Senhor vela por nós enquanto dormimos. Se hoje seu coração está sobrecarregado, se as batalhas foram intensas ou se você simplesmente precisa de paz para uma noite reparadora, esta oração antes de dormir é exatamente o que sua alma necessita. Escreva nos comentários: entrego tudo a Deus, para que juntos possamos formar uma comunidade de fé e descanso mútuo. Te convido a permanecer comigo neste momento de intimidade com o nosso Criador, onde experimentaremos o que chamo de paz celestial. Prepare seu coração para sentir o abraço consolador daquele que promete dar sono pacífico aos seus amados, conforme está escrito no Salmo capítulo 127, versículo 2. Esta será uma noite de verdadeiro descanso, porque hoje aprenderemos a terminar o dia com Deus de maneira transformadora. Oremos. Senhor, neste momento sagrado de encerramento do dia, colocamos nossos corações diante de Ti com profunda gratidão e confiança. Reconhecemos que carregamos em nossas almas o peso de muitas preocupações, ansiedades que se acumularam como nuvens escuras ao longo desta jornada. Mas esta noite, através desta oração vespertina, escolhemos fazer algo poderoso: entregar suas preocupações a Deus completamente. Sabemos que Tu és o Deus que não dorme nem cochila, conforme nos ensina o Salmo capítulo 121, versículo 4, e por isso podemos descansar com segurança absoluta. Que esta oração antes de dormir seja como um rio que leva embora todas as cargas desnecessárias que carregamos. Pedimos que Teu Santo Espírito envolva nossa mente com paz, nossa alma com serenidade e nosso corpo com o descanso reparador. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que não fomos criados para carregar sozinhos os fardos da vida, mas para entregar tudo em Tuas mãos poderosas. Que possamos terminar o dia com Deus, sabendo que amanhã será um novo recomeço sob Tua graça. Enche nossos corações com a certeza de que, quando entregamos nossos medos a Ti, Tu os transformas em oportunidades de crescimento e fé. Pai Celestial, colocamos diante de Ti todas as situações que nos tiraram o sono nas noites passadas. Aqueles problemas financeiros que parecem não ter solução, os relacionamentos que precisam de restauração, as decisões importantes que aguardam nossa escolha. Nesta oração da Noite Poderosa, pedimos que Tu taques controle absoluto de cada uma dessas áreas. Sabemos que Tua palavra nos ensina em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Senhor, literalmente lançamos sobre Ti cada preocupação que rouba nossa paz. Que nossa mente encontre o silêncio necessário para ouvir Tua voz suave, sussurrando palavras de consolo. Liberta-nos da necessidade de controlar tudo, de prever cada movimento do futuro, de carregar responsabilidades que pertencem somente a Ti. Ensina-nos que entregar suas preocupações a Deus não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria espiritual madura. Que possamos dormir esta noite com a leveza de quem sabe que o Criador do Universo está cuidando pessoalmente de cada detalhe de nossa vida.
Senhor, abençoa nossos filhos neste momento de descanso. Que sejam cobertos por tua proteção durante toda a noite e que seus sonhos sejam repletos de tua paz. Para aqueles que são pais, sabemos o quanto é difícil não se preocupar constantemente com o bem-estar dos pequenos que amamos tanto. Mas nesta oração vespertina, entregamos nossos filhos completamente em tuas mãos. Tu os amas ainda mais do que nós os amamos, e tua capacidade de cuidar deles é infinitamente maior que a nossa. Que cada criança durma protegida pela sombra de tuas asas, conforme nos promete o Salmo, capítulo 91, versículo 4. Liberta os pais da ansiedade excessiva e ensina-nos a confiar que tu estás formando o caráter de nossos filhos, mesmo quando não podemos estar presentes. Que os jovens encontrem direção em meio às pressões da vida, que as crianças cresçam em sabedoria e estatura e que todos em nossa família aprendam desde cedo a terminar o dia com Deus. Que nossos lares sejam refúgios de paz, onde tua presença é sentida em cada cômodo, em cada conversa, em cada momento de descanso. Deus de amor, entregamos em tuas mãos nossas preocupações relacionadas ao trabalho e sustento. Sabemos que muitos de nós carregam o peso da responsabilidade financeira, a pressão de cumprir metas, o medo do desemprego ou a ansiedade sobre o futuro profissional. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que tu sejas o Senhor de nossa carreira, de nossas finanças, de nossas oportunidades. Que possamos lembrar das palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Se tu cuidas dos pássaros, quanto mais cuidarás de nós, que somos teus filhos amados. Que nossa confiança em teu cuidado seja maior que nossa preocupação com as circunstâncias. Pedimos sabedoria para administrar bem os recursos que recebermos, coragem para enfrentar desafios profissionais e serenidade para aceitar quando as portas se fecham, confiando que tu tens planos melhores. Que possamos trabalhar com excelência, mas sem permitir que o trabalho roube nossa paz ou nossa saúde. Que entregar suas preocupações a Deus se torne nosso hábito diário, especialmente nas questões materiais. Senhor, colocamos diante de ti todas as preocupações relacionadas à nossa saúde e à saúde de nossos entes queridos. Tu conheces cada dor que sentimos, cada exame médico que aguardamos com ansiedade, cada diagnóstico que nos deixa inquietos durante a noite. Nesta oração da noite poderosa, pedimos tua cura sobrenatural para todos os que enfrentam doenças, dores crônicas ou limitações físicas. Que teu poder restaurador flua através de cada célula, cada órgão, cada sistema de nosso corpo. Mas também pedimos algo ainda mais importante, que tenhamos paz em meio aos processos de cura, fé em meio às incertezas médicas e esperança quando os tratamentos parecem lentos. Ensina-nos que nossa identidade não está em nossa condição física, mas em nosso relacionamento contigo. Que possamos encontrar força na fraqueza, conforme nos ensina 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que cada noite de descanso seja também uma noite de restauração física, emocional e espiritual. Abençoa os médicos, enfermeiros e todos os profissionais de saúde que cuidam de nós com sabedoria e compaixão. Pai misericordioso, entregamos a Ti todos os relacionamentos que têm nos causado ansiedade e preocupação. Aqueles conflitos familiares não resolvidos, as amizades que se esfriaram, os casamentos que passam por momentos difíceis, os filhos que se distanciaram. Nesta oração vespertina, pedimos que teu amor restaurador flua através de cada relacionamento quebrado em nossa vida.
que possamos ser instrumentos de tua paz, começando por perdoar aqueles que nos machucaram e pedindo perdão àqueles que ferimos com nossas palavras ou atitudes. Sabemos que tu és especialista em restaurar o que parecia perdido para sempre, conforme nos mostra a parábola do filho pródigo em Lucas, capítulo 15. Que nossa disposição para a reconciliação seja maior que nosso orgulho e que nossa capacidade de amar seja expandida pelo teu Santo Espírito. Que possamos dormir esta noite sem guardar rancores, mágoas ou ressentimentos, mas com o coração limpo e preparado para construir pontes onde antes havia muros. Ensina-nos que terminar o dia com Deus significa também terminar o dia em paz com nossos irmãos. Senhor, colocamos em tuas mãos todas as decisões importantes que precisamos tomar, aquelas escolhas que nos mantêm acordados durante a noite, pesando prós e contras, tentando adivinhar qual será o melhor caminho. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que tua sabedoria seja nossa guia principal, que teu Espírito Santo nos dirija em cada escolha, por menor que pareça. Que possamos lembrar da promessa de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Liberta-nos da paralisia da indecisão e da ansiedade de escolher errado. Ajuda-nos a compreender que quando buscamos tua vontade, sinceramente, tu prometes nos guiar, mesmo que o caminho não esteja completamente claro no momento. Que tenhamos coragem para tomar as decisões necessárias, sabedoria para buscar conselho quando precisarmos e paz para aceitar as consequências, confiando que tu podes redimir até mesmo nossos erros. Que entregar suas preocupações a Deus inclua também entregar nossa necessidade de controlar o futuro. Deus de paz, entregamos a Ti todas as pessoas que amamos e que estão passando por dificuldades. Aqueles familiares enfrentando crises, amigos lutando contra vícios, colegas enfrentando perdas, vizinhos vivendo momentos de aflição. Nesta oração da noite poderosa, pedimos que tua mão poderosa se estenda sobre cada vida que tocou nosso coração. Sabemos que nosso amor por eles é limitado, mas o teu amor é infinito e capaz de alcançá-los mesmo quando nós não podemos estar presentes. Que possamos ser intercessores fiéis, levando cada nome diante de teu trono com fé e persistência. Ensina-nos que há momentos em que a melhor forma de ajudar alguém é entregá-lo completamente aos teus cuidados, confiando que tu tens planos de esperança e não de mal para cada vida. Que nosso sono seja tranquilo, sabendo que enquanto descansamos, tu continuas trabalhando nos corações e nas circunstâncias daqueles por quem oramos. Que possamos terminar o dia com Deus, confiando que Ele é o melhor cuidador de todas as pessoas que colocamos em nossas orações. Senhor, colocamos diante de Ti todos os sonhos e projetos que temos guardado em nosso coração. Aquelas aspirações que às vezes nos parecem impossíveis, os talentos que ainda não desenvolvemos completamente, os ministérios que sonhamos em ter, as mudanças que gostaríamos de ver em nossa vida. Nesta oração vespertina, entregamos cada sonho em tuas mãos, pedindo que tu mostres quais vêm de teu coração e quais são apenas desejos humanos passageiros. Que possamos ter a humildade de abandonar sonhos que não são teus e a coragem de perseguir aqueles que tu plantaste em nossa alma. Lembra-nos das palavras do Salmo, capítulo 37, versículo 4. Deleite-se no Senhor, e Ele lhe concederá os desejos do seu coração. Que nosso maior prazer seja estar em tua presença e que a partir dessa intimidade contigo, nossos sonhos se alinhem com teu propósito eterno. Que não sejamos consumidos pela ansiedade de ver tudo realizado rapidamente, mas que aprendamos a confiar em teu tempo perfeito.
Que possamos dormir esta noite com paz, sabendo que Tu és fiel para cumprir cada promessa que fizeste sobre nossa vida. Pai Celestial, entregamos a Ti todos os medos que tentam roubar nossa paz durante a noite. O medo do futuro, da doença, da perda, da rejeição, do fracasso, da solidão. Nesta oração, antes de dormir, declaramos que Teu amor perfeito lança fora todo temor, conforme nos ensina 1 João capítulo 4, versículo 18. Que possamos experimentar o poder transformador desse amor que nos liberta de toda forma de ansiedade e nos enche de coragem sobrenatural. Ajuda-nos a distinguir entre prudência sábia e preocupação excessiva, entre preparação responsável e ansiedade paralisante. Que nossa fé seja maior que nossos medos, nossa confiança em Ti mais forte que nossa tendência a imaginar cenários negativos. Ensina-nos que quando entregamos nossos temores a Ti, eles perdem o poder de nos controlar. Que possamos enfrentar cada novo dia com ousadia santa, sabendo que Tu vais adiante de nós, preparando o caminho. Que nossa última oração antes de dormir seja sempre uma declaração de fé. Senhor, eu confio em Ti completamente. Senhor, entregamos a Ti nossa necessidade de controle e nossa tendência à preocupação excessiva. Reconhecemos que muitas vezes tentamos carregar responsabilidades que pertencem somente a Ti, como se fôssemos capazes de dirigir nossa própria vida melhor que nosso Criador. Nesta oração da noite poderosa, pedimos que Tu nos ensines a verdadeira submissão, aquela que vem de um coração que confia completamente na bondade e sabedoria do Pai. Que possamos experimentar a liberdade que vem quando finalmente soltamos as rédeas de nossa vida e permitimos que Tu sejas verdadeiramente o Senhor de tudo. Liberta-nos da ilusão de que podemos prever o futuro, controlar as pessoas ao nosso redor ou garantir que nada de ruim acontecerá. Que nossa oração seja como a de Jesus no Getsêmani. Não seja feita a minha vontade, mas a Tua. Como está registrado em Lucas capítulo 22, versículo 42. Que encontremos paz profunda na entrega total, descobrindo que Tu és infinitamente mais capaz de cuidar de nossa vida do que nós mesmos. Que terminar o dia com Deus se torne nossa prática diária de entrega e rendição total. Deus de toda consolação, colocamos em Tuas mãos todas as dores emocionais que carregamos. Aquelas feridas do passado que ainda sangram, as decepções que marcaram nossa alma, as traições que abalaram nossa confiança, as perdas que deixaram um vazio em nosso coração. Nesta oração vespertina, pedimos que Teu bálsamo curador flua sobre cada área machucada de nossa vida interior, que possamos experimentar o poder restaurador do Teu amor, que é capaz de transformar até mesmo nossas cicatrizes em testemunhos de Tua fidelidade. Ensina-nos que não precisamos negar nossa dor ou fingir que tudo está bem, mas que podemos trazer nossa humanidade ferida para os Teus braços amorosos. Que Tua presença seja nosso maior remédio, Tua palavra, nosso melhor conselho e Tua paz, nosso mais profundo alívio. Sabemos que Tu és próximo dos quebrantados de coração e salvas os de espírito oprimido, como nos promete o Salmo capítulo 34, versículo 18. Que possamos dormir esta noite, não apenas com os olhos fechados, mas com o coração aberto para receber Tua cura sobrenatural. Que cada manhã seja um novo capítulo de restauração em nossa história. Senhor, neste momento de quietude, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas ao futuro de nossa nação e do mundo. Vemos tanta violência, injustiça, divisão e sofrimento ao nosso redor, que às vezes nossa alma se entristece profundamente. Nesta oração antes de dormir, pedimos que Tu sejas o Senhor sobre todas as circunstâncias políticas, sociais e econômicas que nos afetam.
Que possamos lembrar que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que nenhum governo ou líder humano está fora de Tua soberania. Ensina-nos a orar pelos nossos governantes com sabedoria, conforme nos orienta 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, para que possamos viver vidas tranquilas e pacíficas. Que nossa esperança não esteja depositada em homens, mas em Ti, que és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que possamos ser sal e luz em nossa geração, influenciando positivamente o ambiente ao nosso redor através de nossas atitudes e orações. Que entregar suas preocupações a Deus inclua também confiar que Tu tens o destino das nações em Tuas mãos e que Teus propósitos prevalecerão sobre todos os planos humanos. Pai amoroso, colocamos diante de Ti todos os que estão passando a noite em hospitais, asilos, prisões ou situações de vulnerabilidade. Aqueles que não têm um lar seguro para descansar, os que dormem nas ruas, os refugiados, os órfãos, os idosos abandonados. Nesta oração da noite poderosa, pedimos que Tua presença console cada coração solitário e que Teu amor aqueça cada alma que sente frio emocional. Que mesmo nas circunstâncias mais difíceis, essas pessoas possam experimentar Teu cuidado através de anjos visíveis e invisíveis. Desperta em nossos corações maior compaixão e sensibilidade para sermos instrumentos de Teu amor prático. Que não passemos indiferentes diante da necessidade alheia, mas que sejamos movidos pelo mesmo amor que Tu tens pelos menos favorecidos. Ensina-nos que quando cuidamos do necessitado, estamos cuidando do próprio Jesus, conforme nos ensina Mateus, capítulo 25. Que possamos dormir esta noite gratos pelo teto sobre nossa cabeça e pela família ao nosso redor, mas também comprometidos em fazer a diferença na vida de quem precisa. Senhor, entregamos a Ti todas as situações que nos fazem sentir culpa ou vergonha. Aqueles erros do passado que insistem em nos assombrar durante a noite, as palavras que gostaríamos de não ter dito, as atitudes que gostaríamos de poder desfazer. Nesta oração vespertina, clamamos pelo poder purificador do sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. Que possamos compreender profundamente que quando Tu perdoas, Tu também esqueces, e que nossa culpa não tem mais lugar diante de Tua misericórdia. Liberta-nos da tendência de nos punir indefinidamente por falhas que Tu já perdoaste completamente. Ensina-nos que arrependimento genuíno produz mudança, mas não deve produzir condenação permanente. Que possamos receber o perdão com a mesma generosidade com que Tu o ofereces, e que nossa gratidão se transforme em motivação para viver de forma cada vez mais agradável a Ti. Lembra-nos das palavras de 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que terminar o dia com Deus seja sempre uma oportunidade de recomeço e renovação espiritual. Deus de toda sabedoria, colocamos em Tuas mãos todos os desafios relacionados à tecnologia e ao mundo digital que tanto influencia nossa vida moderna. As preocupações com nossas informações pessoais, a ansiedade causada pelas redes sociais, a dificuldade de encontrar equilíbrio entre o virtual e o real. Nesta oração, antes de dormir, pedimos que Tu nos dês discernimento para usar a tecnologia de forma sábia e benéfica, sem permitir que ela roube nossa paz ou nossa intimidade contigo. Que possamos ser luz também no ambiente digital, usando nossas palavras para edificar e nossa influência para abençoar. Protege-nos de toda forma de manipulação, vício ou distração que possa vir através dos dispositivos eletrônicos. Que nossa primeira consulta ao acordar e nossa última atividade antes de dormir não seja ao celular, mas a Ti em oração.
ensina nossos filhos e jovens a navegarem neste mundo digital com sabedoria, mantendo valores eternos em meio a tendências passageiras. Que entregar suas preocupações a Deus inclua também confiar que tu podes usar até mesmo a tecnologia para a tua glória e para a edificação de teu reino. Senhor, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas ao meio ambiente e ao futuro do planeta que Tu criaste. Vemos sinais de degradação, poluição, mudanças climáticas e uso irresponsável dos recursos naturais que às vezes nos deixam ansiosos sobre o mundo que deixaremos para as próximas gerações. Nesta oração da noite poderosa, pedimos sabedoria para sermos mordomos responsáveis da criação que Tu nos confiaste. Que possamos fazer nossa parte na preservação e cuidado do meio ambiente, ao mesmo tempo em que confiamos que Tu, como Criador, tens o controle final sobre todos os processos da natureza. Ensina-nos a admirar Tua criação com reverência e gratidão, vendo em cada pôr do sol, em cada flor, em cada animal, uma revelação de Tua bondade e poder. Que nossa relação com a natureza reflita nosso amor por Ti e nosso respeito pela obra de Tuas mãos. Desperta em nós maior consciência ecológica sem ansiedade excessiva, maior responsabilidade sem culpa paralisante. Que possamos encontrar paz na certeza de que Tu cuidas de toda a criação com amor perfeito, desde o menor inseto até as maiores montanhas. Pai Celestial, colocamos diante de Ti todos os ministérios e trabalhos voluntários que fazem parte de nossa vida ou que gostaríamos de desenvolver. Aqueles momentos em que nos sentimos inadequados para servir, quando duvidamos se estamos fazendo diferença, quando o cansaço do serviço parece maior que a alegria de servir. Nesta oração vespertina, pedimos que Tu renoves nossa motivação para servir com alegria e excelência. Que possamos lembrar que não servimos para impressionar pessoas, mas para agradar a Ti, e que Tu vês e recompensa até mesmo o menor gesto de amor feito em Teu nome. Liberta-nos da pressão de tentar mudar o mundo inteiro e ajuda-nos a focar na pessoa ou situação específica que Tu colocaste diante de nós hoje. Que nossa disposição para servir flua naturalmente de nossa gratidão por tudo que recebemos de Ti. Ensina-nos que quando servimos outros, estamos servindo ao próprio Jesus, conforme Ele nos ensinou em Mateus, capítulo 25, versículo 40. O que fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Que terminar o dia com Deus inclua avaliar como usamos nossos dons e talentos para edificar o Teu reino. Senhor, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas ao envelhecimento e às mudanças que o tempo traz em nossa vida. As limitações físicas que começam a aparecer, a memória que às vezes falha, a energia que não é mais a mesma de antes. Nesta oração antes de dormir, pedimos que Tu nos ajudes a aceitar com graça e dignidade cada estação de nossa vida. Que possamos envelhecer com sabedoria, mantendo a alegria e a esperança independentemente das circunstâncias físicas. Ensina-nos que nossa identidade não está em nossa juventude ou força física, mas em nosso relacionamento contigo que se aprofunda com os anos. Que possamos ser testemunhas vivas de que é possível viver com propósito e contentamento em qualquer idade. Para aqueles que cuidam de idosos, pedimos paciência, amor e forças renovadas diariamente. Que possamos honrar nossos pais e avós, aprendendo com sua experiência e valorizando sua contribuição. Lembra-nos de que Tu prometes estar conosco até a velhice, conforme está escrito em Isaías, capítulo 46, versículo 4. Até a sua velhice eu serei o mesmo, e ainda até aos cabelos brancos eu vos carregarei. Deus de amor, colocamos em Tuas mãos todas as situações de injustiça que conhecemos ou que nos afetam diretamente.
Aqueles momentos em que fomos mal compreendidos, acusados injustamente, prejudicados por decisões injustas ou feridos por quem deveria nos proteger. Nesta oração da noite poderosa, clamamos pela tua justiça perfeita, que um dia se manifestará completamente. Que possamos encontrar paz, sabendo que tu vês tudo, conheces todos os corações e no tempo certo farás prevalecer a verdade. Ensina-nos a não buscar vingança pessoal, mas a confiar que tu és o juiz justo que recompensa o bem e julga o mal. Que nossa resposta à injustiça seja marcada pela oração, pelo perdão e pela confiança em teu caráter perfeito. Liberta-nos da amargura que pode nascer quando somos tratados injustamente e enche-nos de compaixão até mesmo por aqueles que nos prejudicaram. Que possamos ser instrumentos de justiça e misericórdia em nossa esfera de influência, promovendo o que é correto sem perder a ternura do coração. Que entregar suas preocupações a Deus inclua confiar que Ele é perfeitamente justo e que sua justiça prevalecerá. Senhor, entregamos a Ti todos os sonhos interrompidos e os planos que não se realizaram como esperávamos. Aqueles projetos que fracassaram, relacionamentos que terminaram, oportunidades que perdemos, talentos que sentimos não ter desenvolvido plenamente. Nesta oração vespertina, pedimos que Tu transformes nossas frustrações em oportunidades de crescimento espiritual. Que possamos compreender que nem todo não é rejeição, mas às vezes é redirecionamento para algo melhor que Tu tens preparado. Ensina-nos que Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos e que Tua sabedoria supera nossa compreensão limitada. Que possamos encontrar paz nos mistérios da vida, confiando que Tu teses todas as coisas, incluindo nossas desilusões, para o nosso bem. Liberta-nos da tendência de viver no passado, lamentando o que poderia ter sido, e enche-nos de expectativa pelo que Tu ainda farás em nossa vida. Que nossa história não seja definida pelos capítulos que não gostamos, mas pela confiança de que Tu estás escrevendo uma narrativa de redenção e propósito. Lembra-nos de Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pai misericordioso, colocamos diante de Ti todas as pessoas que amamos, mas que estão distantes da fé. Nossos familiares que ainda não conhecem Jesus, amigos que se afastaram da igreja, filhos que rejeitaram os valores cristãos que tentamos ensinar. Nesta oração, antes de dormir, clamamos pela salvação e restauração espiritual de cada pessoa que está em nosso coração. Que possamos ser testemunhas pacientes e amorosas, influenciando mais pelo nosso exemplo do que pelas nossas palavras. Ensina-nos que não somos responsáveis pela conversão de ninguém, mas apenas por sermos fiéis em amar e orar. Que possamos plantar sementes de fé através de nossa vida transformada, confiando que Tu farás crescer no tempo certo. Liberta-nos da ansiedade de tentar forçar mudanças espirituais nos outros e enche-nos de paciência para esperar Tua obra soberana. Que nossa oração por eles seja constante, nossa esperança inabalável e nossa demonstração de amor incondicional. Que terminar o dia com Deus inclua interceder pelos que ainda não entregaram sua vida a Ti, confiando que Teu amor é maior que toda resistência humana. Senhor, entregamos a Ti a sensação de solidão que às vezes nos visita, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Aquela sensação de não sermos completamente compreendidos, de carregar fardos que parecem pesados demais para compartilhar, de enfrentar batalhas que outros não conseguem enxergar. Nesta oração da noite poderosa, pedimos que Tua presença preencha cada espaço de vazio em nossa alma. Que possamos experimentar a realidade de que Tu estás sempre conosco, que nos conheces melhor que nós mesmos e que Te importas com cada detalhe de nossa vida.
Ensina-nos que há momentos de solidão que são sagrados, oportunidades para intimidade maior contigo, tempos de silêncio onde tua voz pode ser ouvida mais claramente. Que possamos distinguir entre solidão construtiva e isolamento destrutivo, buscando equilíbrio entre momentos de reclusão e convivência saudável. Desperta em nossos corações maior sensibilidade para perceber outros que também se sentem solitários, para que possamos ser instrumentos de tua companhia. Que nossa solidão se transforme em oportunidade de crescer em nossa relação contigo e de desenvolver compaixão pelos que sofrem em silêncio. Deus de toda esperança, neste momento final de nossa oração vespertina, entregamos a Ti todos os sonhos que ainda guardamos em segredo no coração. Aquelas aspirações que às vezes parecem grandes demais para a nossa realidade atual, os desejos que nem ousamos verbalizar por medo da decepção. Que possamos compreender que Tu conheces cada sonho antes mesmo que tomemos consciência dele, e que Teus planos para a nossa vida são sempre maiores e melhores que nossa imaginação limitada. Ensina-nos a sonhar com os pés no chão, mas com o coração no céu, alinhando nossas aspirações com Teu propósito eterno. Que não tenhamos medo de desejar grandes coisas quando elas glorificam Teu nome e edificam Teu reino. Liberta-nos tanto do conformismo que mata a visão, quanto da ambição que mata a gratidão. Que possamos ser gratos pelo que já temos enquanto trabalhamos com fé, pelo que Tu prometes nos dar. Lembra-nos de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, conforme está escrito em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Que entregar suas preocupações a Deus inclua também entregar nossos sonhos para que sejam purificados e direcionados por Tua sabedoria. Senhor, colocamos em Tuas mãos todas as memórias dolorosas que ainda visitam nossos pensamentos durante a quietude da noite. Aquelas experiências traumáticas do passado, as palavras cruéis que recebemos, as traições que marcaram nossa alma, as perdas que deixaram cicatrizes profundas. Nesta oração antes de dormir, pedimos que Teu poder curador transforme cada ferida em testemunho de Tua restauração. Que possamos compreender que nossa história não é definida pelos momentos mais sombrios que vivemos, mas pela forma como Tu redimes e utiliza até mesmo nossos sofrimentos para a Tua glória. Ensina-nos que é possível lembrar sem reviver a dor, que é possível falar de nosso passado sem ser prisioneiro dele. Que Tua presença seja bálsamo para toda a área machucada de nossa vida interior, trazendo cura não apenas para nós, mas capacitando-nos para consolar outros que passam por situações similares. Liberta-nos da necessidade de esquecer completamente nosso passado, mas ajuda-nos a integrá-lo de forma saudável em nossa história de superação. Que cada cicatriz se torne uma marca de vitória, cada trauma uma porta para maior compaixão, cada lágrima derramada uma semente de sabedoria plantada em terreno fértil. Pai Celestial, entregamos a Ti nossa tendência à preocupação excessiva com a opinião dos outros. Aquela ansiedade de agradar a todos, o medo da rejeição, a pressão de corresponder às expectativas alheias, mesmo quando elas contradizem nossos valores. Nesta oração da noite poderosa, pedimos libertação da escravidão da aprovação humana. Que possamos encontrar nossa identidade e valor em Ti, não nos elogios ou críticas que recebemos. Ensina-nos que é impossível agradar a todos e que tentar fazê-lo é receita certa para frustração e perda de autenticidade. Que tenhamos coragem para viver de acordo com nossos convicções cristãos, mesmo quando isso nos torna diferentes ou impopulares. Liberta-nos tanto do orgulho, que despreza a opinião alheia, quanto da insegurança que depende dela para se sentir valorizada.
Que possamos receber críticas construtivas com humildade e rejeitar ataques maliciosos com serenidade. Ensina-nos que nosso público principal é Tu e que Tua aprovação é suficiente para vivermos com confiança e alegria. Que terminar o dia com Deus seja uma oportunidade de avaliarmos se nossas atitudes foram motivadas pelo amor a Ti ou pelo desejo de impressionar pessoas. Senhor, colocamos diante de Ti todas as situações financeiras que nos causam estresse e ansiedade. As dívidas acumuladas, os investimentos que deram errado, a insegurança sobre nossa estabilidade econômica, as responsabilidades financeiras que parecem maiores que nossa capacidade atual. Nesta oração vespertina, pedimos que Tu sejas o Senhor de nossa vida financeira, ensinando-nos a administrar com sabedoria os recursos que recebermos. Que possamos encontrar equilíbrio entre a responsabilidade de prover para nossa família e a confiança de que Tu és nossa verdadeira segurança. Ensina-nos que nossa identidade não está no que possuímos materialmente, mas no que somos em Ti. Que possamos ser generosos sem sermos irresponsáveis, prudentes sem sermos avarentos, confiantes sem sermos negligentes. Liberta-nos tanto da pobreza que humilha quanto da riqueza que corrompe, conforme a oração de Agur em Provérbios, capítulo 30, versículos 8 e 9. Que nossa prosperidade seja medida não apenas pelo que acumulamos, mas pelo quanto somos capazes de abençoar outros. Que entregar suas preocupações a Deus inclua confiar que Ele conhece nossas necessidades e é fiel para prover segundo suas riquezas em glória. Deus de poder, entregamos a Ti todas as áreas de nossa vida onde sentimos que falhamos repetidamente. Aqueles hábitos que queremos mudar, mas que parecem mais fortes que nossa força de vontade. Os padrões de comportamento que nos frustram. As fraquezas que nos deixam desanimados. Nesta oração, antes de dormir, clamamos pelo poder transformador do Teu Santo Espírito, que pode fazer o que nossa determinação humana não consegue. Que possamos compreender que a mudança verdadeira vem de dentro para fora, através de uma relação cada vez mais profunda contigo. Ensina-nos que não precisamos nos tornar perfeitos para sermos amados por Ti, mas que somos amados para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Jesus. Que tenhamos paciência conosco mesmos durante o processo de crescimento, celebrando pequenos avanços sem nos conformar com mediocridade espiritual. Liberta-nos da tendência à autopunição quando falhamos e enche-nos de graça para recomeçar quantas vezes for necessário. Que nossa motivação para a mudança seja o amor, não o medo, a gratidão, não a culpa. Lembra-nos de que quem começou boa obra em nós é fiel para a completar até o dia de Cristo Jesus, conforme nos assegura Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Senhor, colocamos em Tuas mãos todos os relacionamentos que precisam de restauração em nossa vida. Aqueles familiares com quem não conversamos há tempos por causa de mal-entendidos, amigos que se afastaram devido a ofensas não resolvidas, colegas de trabalho com quem mantemos apenas o mínimo de civilidade necessária. Nesta oração da Noite Poderosa, pedimos coragem para dar o primeiro passo rumo à reconciliação onde isso for possível, e sabedoria para aceitar quando alguns relacionamentos chegaram ao fim de forma natural. Que possamos ser instrumentos de Tua paz, dispostos a perdoar mais vezes do que a cobrar, a compreender mais do que a ser compreendidos, a amar mais do que a ser amados. Ensina-nos que perdoar não significa necessariamente esquecer ou voltar exatamente ao ponto onde estávamos antes, mas significa liberar o outro da dívida emocional e nos libertar do peso do ressentimento.
Que nossa disposição para a reconciliação reflita a forma como tu nos perdoas constantemente. Liberta-nos do orgulho que impede pedidos de perdão e da dureza de coração que recusa ofertas sinceras de recomeço. Que terminar o dia com Deus seja sempre uma oportunidade de avaliar como estamos lidando com os conflitos e se há alguém a quem devemos perdão ou de quem devemos buscar perdão. Pai misericordioso, entregamos a Ti todas as preocupações relacionadas ao legado que deixaremos para as próximas gerações. A educação que estamos dando aos nossos filhos, o exemplo que estamos sendo para os mais jovens, os valores que estamos transmitindo através de nossas atitudes diárias. Nesta oração vespertina, pedimos sabedoria para criar filhos que Te amem e Te sirvam, mesmo em uma sociedade que muitas vezes contradiz princípios cristãos. Que possamos ser o tipo de pessoa que gostaríamos que nossos filhos se tornassem, lembrando que eles aprendem mais do que veem do que ouvem. Ensina-nos a equilibrar amor e disciplina, liberdade e limites, apoio e responsabilidade na educação dos pequenos que Tu confiaste ao nosso cuidado. Que nossa casa seja um lugar onde a fé é vivida de forma natural e atrativa, onde os valores eternos são mais importantes que os sucessos temporais. Para aqueles que não têm filhos biológicos, que possam influenciar positivamente as crianças e jovens em sua esfera de relacionamentos. Que possamos viver de tal forma que nossa memória seja uma bênção para aqueles que ficarem depois de nós. Lembra-nos de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, onde Tu nos orientas a ensinar diligentemente Tuas palavras aos nossos filhos, falando delas sentados em casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Reconfortante. Que cada noite seja uma pequena morte para as preocupações do dia e cada manhã uma pequena ressurreição para novas possibilidades em Ti. Senhor, estamos gratos porque Tu sempre nos escutas. Obrigado por Tua presença constante em nossas vidas, por nunca nos abandonar. Que possamos descansar em paz esta noite, conscientes de que estamos sob Tua proteção. Que cada noite seja um momento de renovação, guiado por esta oração, enquanto descansamos em Tua presença e colocamos nossa confiança completamente em Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de consolo. Deixe seu amém nos comentários e junte-se a nós em oração. Não esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que edificarão sua fé. Que o Senhor Jesus derrame suas bênçãos sobre sua vida e lhe conceda uma noite de paz.